Pessoal, eu sou a Luciana e eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre os meus intercâmbios. Estou indo para o terceiro, sobre os meus intercâmbios, sobre viagens e também sobre estudar no exterior, né, em relação a uma faculdade e tudo mais. Para isso eu vou contar um pouco da minha história para vocês, para que vocês possam, né, acompanhar toda essa trajetória. Eu fiz o meu primeiro intercâmbio para Portugal em 2008. Assim que eu terminei minha faculdade de gestão de RH, eu fui fazer esse intercâmbio em Portugal. Então esse intercâmbio, ele teve ele é muito especial para mim, porque assim, foi a primeira vez que eu saí do país, que eu tive uma vivência internacional, que eu andei de avião. Então assim, tem uma série de coisas envolvidas. Então assim, a minha inexperiência, né, era muito grande. Então eu adquiri muita coisa, uma bagagem, comecei minha bagagem, né, com viagens e tudo mais nesse intercâmbio. Fiquei 5 meses lá. E aí eu voltei ao Brasil, fiz uma pós-graduação, trabalhei na minha área, fiquei um tempo, juntei uma grana e fui para Irlanda. Fui para Irlanda em 2010, fiquei de 2010 a 2012. Então esse segundo intercâmbio, ele teve um outro objetivo. O objetivo era o idioma, né, aprender a estudar inglês, focar mais em viagens. Em Portugal eu só viajei dentro de Portugal, no máximo que eu fui foi à Espanha. E na Irlanda eu pude viajar muito, então assim, eu fui à França, conheci todos os países do Reino Unido, a Noruega, Bélgica, Holanda, enfim, vários países. Tive uma experiência de viagem, assim, muito legal. Inclusive escrevi um blog, né, vou botar um link aqui pra vocês, jornadapelairlanda.blogspot.com.br. Lá eu conto toda a minha história, né, trabalhei como au pair. Então assim, tive uma experiência muito rica, muito interessante. E aí voltei ao Brasil, voltei a atuar na minha área e tudo mais. E fiquei aqui com essa história de viagem guardadinha aqui em algum lugar aqui da minha mente. Mas viajar, assim, foi minha paixão, assim, falar alto em meu coração, né, e tudo mais, toda essa questão de viagem. E aí, recentemente, eu não tinha planos, né, de voltar. O máximo que eu tinha planos era de ir viajar para a Europa, de ficar um tempo lá, mas mais em relação a viajar, né, não morar mais, assim, tudo mais. Não nesse momento. E aí eu tô trabalhando numa empresa que está atravessando uma forte crise. E aí eu comecei a pensar na possibilidade do meu terceiro intercâmbio. E aí esse meu terceiro intercâmbio, a princípio, o meu objetivo era Estados Unidos. Conhecer algo diferente da Europa, né? Fiquei esse tempo na Europa, então conheci, né, o velho mundo. Então eu queria conhecer algo mais moderno, algo com uma cultura diferente e tudo mais. E por que não os Estados Unidos, né? E aí eu conheci o programa Workaway, muito bacana, vou colocar o link aqui pra vocês. Esse programa é o seguinte, você trabalha em retorno de hospedagem e às vezes até de alimentação, né? Então é um programa muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com uma família do Arizona e tudo mais, estava tudo muito certinho, mas eu fiquei pesquisando muito, eram horas de pesquisa. E nesse intercâmbio eu não queria ir simplesmente para passar um tempo, ficar vivendo no exterior, trabalhando em subemprego, né? E sem ter uma bagagem maior, né? E aí eu comecei a focar que esse intercâmbio seria voltado para minha vida acadêmica, né? E aí eu comecei a pesquisar, e eu comecei a enfrentar algumas dificuldades em relação assim, eu tenho a cidadania portuguesa, né, a cidadania europeia, e lá nos Estados Unidos, por mais que tenha uma certa facilidade para entrar, né, eu não preciso do visto e tudo mais, lá vai ter a mesma burocracia para eu conseguir mudar o visto de turista para estudante, para que eu possa trabalhar lá, enfim. E como eu estou numa crise financeira forte, eu não ia ter muita grana para me manter lá, né, e tudo mais. Então eu comecei a pensar na possibilidade de voltar para a Irlanda, porque na Irlanda, como é um país que eu já conheço, eu tenho amigos lá, eu pensei que eu ia me sentir mais segura, né, por ser cidadã
europeia, eu ia ter uma segurança muito maior do que eu teria nos Estados Unidos, principalmente nesse momento que eu não tenho muita grana, né? E aí eu pensei, comprei a passagem para os Estados Unidos através do programa Smiles, né? Consegui comprar milhas, juntando milhas mais dinheiro, deu R$800. Vou colocar o link aqui pra vocês também do Smiles. E aí é isso, gente. Eu tenho pesquisado muito, são horas de pesquisa, às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã fazendo essas pesquisas. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de estudar em Portugal. A princípio seria de transferência, eu ia para Portugal como transferência, mandei alguns e-mails para as universidades e tudo mais. E devido a eu estar quase me formando em psicóloga, eu vi que fazer um programa de sanduíche, né, o que eles chamam de mobilidade, fazer uma mobilidade internacional seria muito mais proveitoso para mim. Mais por causa da questão de depois de revalidação do diploma e tudo. Então, diante das minhas pesquisas, eu vi que de repente seria mais interessante a mobilidade, não a transferência. E aí eu tô pesquisando muito, depois eu vou contar pra vocês como é que foi, se eu tiver alguma resposta, porque o ano letivo deles, né, o primeiro semestre deles começa em setembro. E eu gostaria de entrar agora no segundo semestre deles, que começa agora em fevereiro. Então eu tô tentando, nessa busca aí, mandando 1000 e-mails. E aí assim que eu tiver alguma resposta, assim, eu comento com vocês. E aí eu comento os links que eu entrei e tudo mais, os programas, tô tentando bolsa. E é isso, gente. E a gente vai se falando, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês quiserem saber alguma informação, vocês podem comentar, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Se vocês não gostaram, tudo bem, pode me dar as sugestões que eu posso tentar melhorar no próximo, tá bom?